Retomando o nosso congresso sobre o marco legal do saneamento básico, acredito eu que será o último painel do dia, e eu agradeço a oportunidade de estar mediando esse painel, um painel essencialmente jurídico. Parabenizo o subprocurador-geral do Estado, Rafael Rolim, e o procurador Tiago Araújo, pela coordenação, organização desse evento, que traduz, como foi mencionado hoje na parte da manhã, um grande laboratório para o resto do país, para os demais estados da federação, que pretendem empreender modelagem parecida para os rumos do saneamento básico, algo que se discute ao longo da existência desse país, a precariedade no saneamento, como um direito fundamental eleito pelo Constituinte e que, até os dias de hoje, não é devidamente respeitado e efetivado por parte do poder público. Então, a Procuradoria-Geral do Estado, e eu faço esse elogio na pessoa do doutor Rafael, do doutor Tiago, de pensar academicamente e trazer para um debate na prática os contornos jurídicos desse marco legal e a experiência prática que a Procuradoria-Geral do Estado, que o Estado do Rio de Janeiro vivenciou com a experiência da SEDAI, creio que é algo muito produtivo. E, para encerrar esse painel, nós teremos aqui 5 exposições já combinadas entre os palestrantes, que eu vou fazer a leitura dos currículos, dos mini-currículos, e combinamos que eles fariam apresentações não tão formais, não tão metódicas, mas um bate-papo, uma apresentação dos temas que nós escolhemos para o debate. E, primeiro, falará a professora doutora Angélica Petian, que é pós-doutora em Direito pela USP, doutora em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, é mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, é professora e é sócia do escritório Vernalha Pereira Advogados, escritório que compôs o consórcio que assessorou o BNDES e o Estado na modelagem jurídica da concessão de saneamento aqui no Rio de Janeiro. Posteriormente, falará o professor Mário Engler, conhecido de todos, doutor em Direito Comercial pela USP, professor e coordenador do mestrado profissional da FGV Direito em São Paulo, é procurador do Estado aposentado do Estado de São Paulo, presidente dos Conselhos de Administração da Sabesp e da Corsan. Falará também doutor Flávio Amaral Garcia, procurador do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito Público pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, é um especialista em regulação, autor de livros que são referências na área, e meu grande amigo, me perdoe a intimidade. Posteriormente, falará o professor Eduardo Scholl de Martino Tostes, que é doutor pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Direito também pela mesma Universidade Federal Fluminense, é professor titular do PPGD da Universidade Cândido Mendes, é defensor público do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, arrisco dizer, professora Angélica, talvez a melhor defensoria pública dos estados, uma defensoria pública muito atuante, e o Eduardo, além de um estudioso nos temas que propõe, um defensor muito ativo e cuidadoso da defesa dos direitos do cidadão do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, falará também o procurador do Estado do Rio de Janeiro, André Cirino, que é
mestre e doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e é professor de Direito Administrativo da UERJ, atualmente atua na Procuradoria do Estado, na nossa Procuradoria Administrativa, que trata efetivamente dos temas envolvendo concessões de serviços públicos. Então, acredito que todos estão aqui para ouvir os nossos palestrantes, e a professora Angélica, por conta de um problema de horário, já aviso, talvez tenha que sair um pouquinho antes para pegar um voo, falará primeiro do tema do Dispute Board. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a Procuradoria-Geral do Estado pela iniciativa, nas pessoas do Dr. Rolim, doutora Nathalie, doutor Tiago, que conceberam esse evento, todos os presentes, esses que dividem aqui comigo o painel. É uma honra estar ao lado de juristas, enfim, dessa envergadura, para tratar de um tema tão importante, que é o saneamento. O painel recebe o nome de Inovações Jurídicas e Saneamento. E inovações jurídicas é o que a gente mais tem no tema, né? Não obstante saneamento seja uma decorrência do direito social da saúde, portanto, esteja diretamente ligada à noção de dignidade da pessoa humana, prescrita ali pela nossa Constituição, nós temos a existência do novo marco legal, que trouxe diversas inovações. E vocês viram aqui nos painéis anteriores que o Estado do Rio de Janeiro, com essa concepção que fez com o auxílio do BNDES sobre o processo da desestatização dos serviços de saneamento, inovou, inclusive antes do novo marco legal de saneamento. Os estudos sobre a regionalização, na parte que diz respeito à compulsoriedade, portanto, ao direito metropolitano, que foi explicado aqui pelo Dr. Bernardo, mas também a adesão voluntária dos municípios não metropolitanos, ela começa a ser desenhada antes do novo marco legal de saneamento, a partir de uma premissa de que nós precisamos somar esforços para atender um déficit tão grande. Então, muito foi dito aqui nos painéis anteriores sobre a necessidade de cooperação e sobre a necessidade também da gente encarar esse contrato de concessão ou esses contratos de concessão, considerando os 4 blocos, como contratos administrativos abertos, porque é assim que são os contratos de concessão. Existe uma discussão muito grande no âmbito jurídico sobre a mutabilidade, a capacidade de adaptação dos contratos administrativos de uma forma geral durante a sua execução. Vejam vocês, nós temos contratos que vão vigorar pelo prazo de 35 anos. Por mais criativa que seja a prescrição das cláusulas contratuais, ela não consegue alcançar a dinâmica da realidade. A realidade que se impõe é sempre mais criativa do que a gente pode antever. E, portanto, é muito provável que, durante a execução desses contratos, inúmeras interferências, externalidades positivas e negativas, impactem a execução desse contrato. Foi dito aqui, num painel anterior, sobre a questão do tempo seco, sobre a adequação da solução, mas como isso pode impactar e exigir alguma alteração do contrato para recompor o equilíbrio econômico-financeiro. Vejam que a materialização de quaisquer daqueles riscos que foram antecipados na matriz de risco, ela pode ensejar alguma discussão sobre a própria interpretação da matriz de risco. Então, embora exista já um compartilhamento, muitas vezes a realidade vai nos impor dúvidas se aquele fato que ocorreu se encaixa exatamente ou não na cláusula contratual. E por que eu estou fazendo essas observações de cunho mais geral? Porque uma das inovações jurídicas que o contrato do Rio de Janeiro incorporou, e que é um tema que está sendo ainda testado de uma maneira muito incipiente no direito brasileiro, é a utilização de comitês técnicos para a prevenção e resolução de disputas, os chamados dispute boards. Qual a ideia desses comitês? Que contratos administrativos de longa duração, que tem uma longevidade maior do que aqueles contratos administrativos ordinários, possam prever um mecanismo endocontratual para a solução de eventuais conflitos, mas não apenas para resolver conflitos instaurados, mas muito especialmente para prevenir a instauração do conflito. Então, quando existe uma cláusula contratual que estabelece determinada obrigação e sobre essa cláusula paira alguma dúvida, existe ali uma controvérsia de interpretação, esse comitê
é o local adequado para que seja solucionado de forma antecipada e para que a gente diminua a judicialização durante a execução do contrato administrativo. Foi muito bem dito aqui no dia de ontem, também hoje pela manhã, que o Rio deu um importantíssimo passo com leilões muito bem-sucedidos, com um processo licitatório impecável. Então, nós demos o primeiro importante passo, mas agora nós temos 35 anos, ou 34, porque já tivemos o primeiro ano, de execução contratual. E o que entrega de verdade atividade material para o usuário, o que agrega valor na vida das pessoas, não é a licitação. A licitação é só meio. O que entrega atividade material é o contrato, é a execução do contrato administrativo, que precisa ser cautelosa, que precisa ser vigilante. E a utilização destes comitês, ela é muito nova. Portanto, nós temos alguns precedentes já, mas ele precisa estar assentado em algo que também foi dito aqui, que é em uma relação consensual de cooperação, quando o poder concedente, o público e também o privado, as concessionárias, objetivam alcançar um bom resultado. Então, a gente diminui o uso da judicialização, e temas, por exemplo, como o reequilíbrio econômico-financeiro, que prescreve a lei de concessões, toda vez que aquele risco materializado impactar a equação econômico-financeira do contrato, a recomposição ela deve ser concomitante, porque, a depender da gravidade, isso impõe um ônus para o fluxo de caixa do projeto que pode o tornar insustentável. Mas sabemos nós que essas discussões tendem a se arrastar por muito tempo, quando elas acontecem perante o Poder Judiciário. Evidentemente, os comitês que podem adotar dois formatos, ou um comitê que ele dura durante toda a execução do contrato, é perene, é permanente, ou comitês que são ad hoc, uma vez que há necessidade, eles são constituídos, devem ser compostos de maneira heterocompositiva, ou seja, uma indicação pelo poder concedente, uma indicação pela concessionária e uma indicação ali de comum acordo, para que eu tenha a possibilidade de, diante de uma controvérsia, ouvir experts que analisarão com absoluta independência e imparcialidade e emitirão a sua opinião técnica. E essa opinião técnica será aceita pelas partes, que, portanto, de antemão se comprometerão a seguir aquela decisão, ou então ela terá uma natureza ali de recomendação e, portanto, nós estaremos falando de uma espécie de dispute board como review. De qualquer forma, nós temos a possibilidade de construção de uma solução conjunta entre as partes. E eu acho que isso é muito importante no contrato de concessão. Tanto quanto possível, a gestão do contrato ela deve ser feita de uma maneira consensual, de forma que as partes vão construindo soluções que as duas terão que seguir e que entreguem o melhor resultado para o usuário. Quando nós falamos, portanto, na utilização desses comitês de prevenção e de resolução de disputas, me parece importante lembrar que a lei de concessões, e no contrato do Rio tem essa previsão, com um rol das matérias que podem ser objeto dessa análise. Eu acho importante dizer que a lei de concessões ela traz um artigo expresso ali, dizendo que admite-se a utilização de mecanismos extrajudiciais de resolução de conflito, inclusive a mediação à arbitragem. Ou seja, ela não limita a mediação à arbitragem. Não obstante isso, em 2020, foi proferido um acórdão pelo Tribunal de Contas da União, e veja, sabemos nós, né, que o Tribunal de Contas da União tem a sua jurisdição sobre os contratos e as atividades federais, mas que ele exerce uma certa influência sobre os demais tribunais que costumam olhar para suas decisões e, tanto quanto possível, considerá-las. O Tribunal de Contas da União, em uma análise de edital para concessão de rodovia, determinou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres retirasse a cláusula que previa o dispute boards. É uma decisão de 2020, num acórdão de relatoria do ministro Vital do Rego, por inexistência de permissivo legal que sustentasse a cláusula contratual. Um retrocesso, a meu juízo. Porque o Tribunal de Contas da União disse o seguinte: não existe uma lei que prescreva, é possível usar comitês de resolução e prevenção de disputas, a ANTT não tem uma cláusula similar em nenhuma normatização, e, portanto, nós não estamos dentro de uma moldura legal que permita essa utilização.
Vale aqui lembrar que outros inúmeros projetos chancelados pelo Tribunal de Contas contam com o comitê e passaram sem qualquer tipo de observação. Essa decisão do tribunal foi muito discutida, a maioria da doutrina entendendo que realmente era um retrocesso, e isso ensejou um projeto de lei, datado de 2022, que está tramitando no Congresso, para regulamentar a matéria. Vejam, a gente muito preso à necessidade de uma prescrição legal que diga com todas as letras o que pode-se e o que não pode se fazer. É claro que a gente está dentro aqui de um espectro de legalidade, mas se a lei de concessão estabelece a possibilidade de utilização de mecanismos extrajudiciais para prevenção e solução de conflito, me parece suficiente essa prescrição, desde que o contrato, no caso, regulamente o procedimento, como as pessoas serão eleitas, por qual tempo estarão no exercício daquela atividade, qual será o procedimento para que se reúnam, como será a votação, enfim, questões procedimentais cuja regulação contratual é mais do que suficiente. Então, me parece que nós temos aqui um tema que apresenta uma inovação jurídica, um tema ainda pouquíssimo testado no nosso ordenamento jurídico, porque nós temos algumas concessões que fazem menção a esse tipo de comitê, mas um uso muito tímido ainda. As partes se ressentem um pouco do uso, porque ele precisa estar assentado, o cimento desse mecanismo endocontratual é a confiança entre as partes. É a mesma confiança que está ali na base da noção de processo administrativo, né? Bom, mas eu vou fazer um requerimento perante a administração, sendo que é a própria administração que processa e que julga. Pois é, mas não é por isso que ela vai julgar de uma maneira parcial, não é por isso que ela vai fazer sem eleger a melhor opção. Então, me parece que o contrato aqui do Rio de Janeiro, quando estabelece a forma de composição, e aqui é um comitê permanente, composto por 3 membros expertos do assunto, que serão escolhidos ali pelo poder concedente, concessionário e de mútuo acordo, e mais ainda, quando traz um rol dos temas que podem ser objeto de análise por esse comitê, dão a cláusula da segurança jurídica às partes para que, havendo alguma possibilidade de conflito, havendo ali alguma dúvida de interpretação, elas possam, de antemão, sentar, resolver aquela situação sem que haja necessidade de judicialização, que traz custo, que traz risco para o projeto e que afasta ou pelo menos diminui a atratividade. Toda vez que a gente traz soluções que sejam mais ágeis e que possam contar também com a participação da iniciativa privada na construção de uma decisão que deve ser aquela que, claro, melhor satisfaz os objetivos do contrato e melhor atende o interesse público, a gente ganha em eficiência e certamente traz segurança jurídica para o contrato. Essas são as observações que eu queria fazer. Fico à disposição e agradeço a atenção com que me ouviram. Muito obrigada. Professora Angélica, nós te agradecemos a brilhante exposição, dentro do tempo, até um tempo inferior ao sugerido, mas que tratou de um instituto inovador, de fato, no direito administrativo brasileiro e, de fato, a Procuradoria-Geral do Estado, quando tem repensado ou pensado nesses contratos mais modernos, tem uma tônica, e não é de agora, vem de há muito, desde as lições do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, do nosso querido amigo Marcos Juruena Vilela Souto, e agora pelo Flávio, Amaral Garcia, André, todos que estão pensando os contratos administrativos no Estado, de buscar soluções que garantam segurança jurídica àqueles que se dispuserem a colaborar no desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Seguindo essa linha, não necessariamente do Dispute Board, recentemente, na gestão do Procurador-Geral aqui, Bruno Dubê, nós instalamos uma Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias, que está um grande sucesso para debater e mediar conflitos no Estado do Rio de Janeiro, chegando ao ponto de instituições como o Ministério Público solicitar que processos judiciais sejam suspensos para que se tente uma solução consensual na Câmara Administrativa de Solução de Controvérsias. Então, todo e qualquer mecanismo ou instituto que se proponha a solucionar administrativamente
e não judicialmente, os conflitos que, porventura, surjam entre administração e contratados, penso que é salutar. Acredito que a prática tem mostrado isso. Estava perguntando ao Flávio aqui, as experiências já vividas no Brasil e no exterior demonstram que é um caminho bastante interessante e seguro para a solução de eventuais conflitos e controvérsias. Então, agradeço intensamente a sua participação. Agora vamos ouvir o professor Mário Engler, que vai tratar do tema da adaptação de contratos de programa vigentes no novo marco e a experiência da Sabesp. Agradeço a participação uma vez mais e estamos ansiosos para ouvir, professor. Tá, então, muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Meu agradecimento à organização do evento, à Procuradoria-Geral do Estado, na pessoa do Procurador-Geral, dos subprocuradores Rafael Rolim também, do Dr. Flávio, aos organizadores Tiago Araújo, que é meu amigo, a Nathalie também. Primeiro, dizer da minha enorme satisfação de estar participando aqui, compartilhando esse painel e estar tendo a oportunidade de conhecer a nova casa da Procuradoria-Geral do Estado. Fui procurador do Estado durante 30 anos em São Paulo, chefiei a Procuradoria do Estado também, e muita admiração pelo trabalho da Procuradoria do Estado no Rio de Janeiro. Estão de parabéns. O modelo de concessão adotado no caso SEDAI é um modelo específico, é um modelo que tem as suas peculiaridades, ele foi muito comentado ontem, foi comentado hoje, comentado agora aqui, um aspecto específico dos mecanismos de solução de controvérsias que o contrato traz. Eu fiz, do ponto de vista acadêmico, aqui uma análise cuidadosa do contrato e devo reconhecer que foi um excelente trabalho, mas é um modelo que pôde ser construído em função do contexto em que ele se colocou, um contexto em que foi possível, por exemplo, ter um contrato por bloco regional, um contrato que, se não me engano, a licitação foi aberta antes do novo marco legal, ou logo depois, mas é um contrato que já nasceu olhando para o novo marco legal, todo um modelo que já nasceu olhando para o novo marco legal, que pôde trabalhar muito bem o aspecto da regionalização, um contrato único que o Estado do Rio de Janeiro desempenha um papel ali centralizador na gestão desse contrato, enfim, é a parte que representa os municípios, se eu entendi corretamente, muito foco também na especificação das obrigações, deveres e obrigações contratuais, é tipicamente uma regulação contratual, muita ênfase na matriz de risco, né? Mas esta é uma realidade que foi replicada em alguma medida no Amapá e acho que também vem na esteira do que aconteceu lá no Alagoas, com alguns aprimoramentos. É visível que entre o modelo do Alagoas, da Casal do Alagoas, e o modelo aqui do Rio de Janeiro, há algumas evoluções, mas é um modelo difícil de ser replicado em outros contextos. Então, o objetivo aqui da minha troca aqui, do meu diálogo com vocês, é trazer uma outra realidade, né? Uma reflexão sobre uma outra realidade, mais especificamente uma realidade envolvendo duas companhias estaduais. Eu acho que eu tenho uma posição privilegiada de estar atuando como administrador nesse momento de duas companhias estaduais que são diferentes entre si. Carla Bertocco, que participou do painel da parte da manhã, deixou claro que a Sabesp está lá entre as companhias estaduais, talvez na pole position, mas há outras ali no middle range, ali na posição intermediária, que estão lutando para sobreviver, que se não fizerem alguma coisa bastante uma reestruturação profunda, não vão conseguir sobreviver, que é o caso da Corsan, no estado do Rio Grande do Sul.
Então, olhando para esta realidade, o modelo é outro. O modelo é saber, ou vai para a privatização, quando a privatização é uma opção política ou, às vezes, é uma necessidade que se impõe, que é o caso tipicamente do Rio Grande do Sul. Eu estou convencido que não há outra forma de manter uma companhia com tantos contratos, são 317 municípios operados, cada um com o seu contrato. No estado de São Paulo são 372, 71 contratos também, municípios operados, cada um com o seu contrato. Embora em São Paulo tenha um nível de padronização muito grande, é uma única agência reguladora imposta pelo Estado. Aliás, o papel da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo foi muito importante, porque impôs um modelo padronizado de convênio de cooperação, de contrato de programa, de agência reguladora estadual. É diferente, por exemplo, do que eu vejo no Rio Grande do Sul, que são 5 agências reguladoras, praticando, às vezes, políticas tarifárias, modelos tarifários diferentes entre si. Então, uma regulação bem mais dispersa e trazendo seus desafios. E as companhias estaduais, especialmente essas duas que eu estou tomando como exemplo, se viram diante da necessidade de cumprir o novo marco legal. Havia, bem da verdade, uma discussão, todos aqui vão se lembrar, que surgiu, que, digamos assim, vigorou durante um certo tempo, essa nova lei do saneamento, na medida que extinguia os contratos novos, proibia a celebração de novos contratos de programa e determinava a adaptação dos atuais contratos de programa, especialmente para incorporar as metas de universalização impostas pelo novo marco legal. Era constitucional, não era constitucional. Havia essa discussão. No caso da Sabesp, se discutiu muito, inclusive no Conselho de Administração, vamos judicializar, não vamos. Eu sempre fui contra, eu tenho certeza, não só por razões técnicas, mas por razões de ambiente político, que o Supremo Tribunal Federal vai referendar, se não todos, praticamente todos, ou pelo menos o coração do novo marco legal, que era justamente a proibição da manutenção desse modelo de contrato de programa sem licitação e forçando a competição, instaurando uma competição pelo mercado no setor de saneamento. Então, havia essa dúvida, e essa dúvida não era a única dúvida jurídica que se relacionava com a questão que era importante no contexto do problema da adaptação dos contratos de programa, mas havia também uma discussão que não foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, no julgamento da ADI 6536, que era, bom, então, se o contrato de programa pode subsistir, aqueles que já existem, mas ele subsiste como contrato de programa ou ele se transforma em contrato de concessão após as adaptações que são imperativas, que são determinadas pela lei? O Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, não chegou a enfrentar isto, e o entendimento é de que, no caso das companhias estaduais, como a Sabesp, continua contrato de programa. Ele não se convola em contrato de concessão, mesmo após a adaptação. Já no caso da Companhia do Rio Grande do Sul, a Corsan, que está em processo de privatização, ela se enquadra em outro dispositivo da Lei do Saneamento, que aí sim, aí dá mais margem para o refazimento até dos contratos contratos de programa, e aí sim o entendimento que foi adotado pela Companhia do Rio Grande do Sul é que eles podem se tornar contratos de concessão, né? Porque, no fundo, como aconteceu no setor elétrico, a disputa ocorrerá não contrato por contrato, licitação, mas pelo processo competitivo da privatização da companhia. Então, isso seria uma forma de assegurar
novos contratos de concessão, mas dentro de um contexto de competição, e esse modelo existe também no setor elétrico. Muito bem. E, claro, enfim, o marco legal foi interpretado dessa forma, que no caso de uma companhia estatal em processo de privatização, era possível prorrogar o prazo dos contratos, desde que não ultrapassasse o prazo do contrato mais longo. Mas não, volto a dizer, não prorrogando como contrato de programa, e sim prorrogando como um contrato novo, convolado, transformado em contrato de concessão. Supremo Tribunal Federal superou, se não todas as questões jurídicas, pelo menos as principais, disse não existe aqui, não adianta invocar aqui o conceito de ato jurídico perfeito, de direito adquirido, a lei posterior, nesse contexto, pode, sim, primeiro, proibir a celebração de novos contratos de programa sem licitação. Isso não é ofensa à autonomia municipal, então a questão ali foi colocada também muito sob a ótica das competências federativas, então isso não fere, a proibição da lei federal não fere a autonomia municipal a proibir uma modalidade de contratação que era até então utilizada, e também não há que se falar em ato jurídico perfeito, isso aqui é um contrato administrativo, tem mutabilidade, então o Supremo superou essas questões, quer dizer, saneou as questões jurídicas do saneamento. Desculpe o trocadilho aqui, mas foi uma decisão saneadora sobre esse aspecto. Agora, a adaptação dos contratos de programa, ela tem algumas interfaces com outras questões que são tratadas na nova lei do saneamento. E são interfaces importantes, por exemplo, a interface com as normas de referência. A existência de normas de referência ou a ausência de normas de referência tem impacto na estratégia que as companhias estaduais venham a adotar em matéria de adaptação dos seus contratos. Só que aí surgiu um dilema, porque há certos marcos temporais que precisam necessariamente ser observados em matéria de adaptação dos contratos, independentemente de ter norma de referência ou não, que, basicamente, o principal deles são as metas de universalização. Até 31 de março deste ano, tinha a necessidade, as companhias precisavam adaptar os contratos de programa e comprovar a capacidade econômica financeira. Veja, sem saber, por exemplo, o que a ANA um dia vai dizer, se é que vai dizer, de quais são exatamente os indicadores, as metas de qualidade no tratamento, as metas de redução de perdas, as metas de intermitência na prestação do serviço, tudo isso tem impacto, inclusive, na equação econômico-financeira do contrato, mas o contrato tinha que ser adaptado até 31 de março, independentemente das normas de referência. Então, essa é uma interface importante. A segunda interface importante que eu lembraria aqui, aliás, já mencionei, a comprovação da capacidade econômico-financeira. Isso veio no contexto também da adaptação, ou seja, a capacidade econômico-financeira deveria ser comprovada já com a apresentação da minuta do aditivo com o endosso do município, do prefeito que iria, do município a que se referia aquele contrato. A adaptação não foi feita, eu pelo menos desconheço, aqui no Brasil, no sentido de buscar um contrato único. Não foi feita nesse sentido, era contrato por contrato, buscando, na medida do possível, uma padronização, né? Depois, eu diria que o tema da adaptação dos contratos de programa tem uma interface forte com a regionalização. Né? A regionalização, não vejo, e de fato não existe,
um vínculo entre adaptação de contrato e regionalização. A Sabesp conseguiu fazer as duas coisas juntas. Conseguiu, se bem que o aditivo que adapta o contrato não é um instrumento de adesão do município à unidade regional criada pelo Estado de São Paulo. Essa adesão ocorre por um outro instrumento jurídico, mas ela ocorreu de forma paralela com a aditivação do contrato de programa. Já no Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul teve que avançar com o processo de privatização da companhia, de renegociação dos contratos vigentes de programa convolando em contratos de concessão, mesmo sem a lei da regionalização ter sido aprovada no Estado. Então, existe uma interface, mas não diria que é uma interface de vinculação obrigatória entre essas duas situações. E, finalmente, a adaptação dos contratos de programa tem uma interface importante com o modelo de regulação. As companhias estaduais, a Carla Bertocco lembrou isso aqui, elas, acho que todas, eu não conheço nenhuma exceção, estão sujeitas à chamada regulação discricionária. O que é a regulação discricionária? Resumidamente, é a possibilidade de haver uma revisão tarifária periódica com reabertura a cada 4 ou 5 anos, ela é periódica nesse sentido, com a possibilidade da reabertura de todas as premissas econômicas de formação do preço. Então, vamos discutir qual é a taxa de retorno que vai remunerar o capital próprio, qual é a estrutura de capital ideal, qual é a base de ativos, quais são os indicadores de qualidade, qual é a demanda estimada. É um rebalanceamento de todo o contrato, uma lógica diferente de uma matriz de risco rígida, do reequilíbrio econômico-financeiro em função da ocorrência de um evento que na matriz de risco está ali alocado como uma responsabilidade de uma de outra parte. Então, este modelo de regulação discricionária, as companhias estaduais não vão abrir mão disso, mas não porque elas não gostem do modelo, é porque o prefeito não quer o modelo contratual, o prefeito quer um modelo discricionário mesmo. Então, não dá para chegar no mundo real. Se chega para um prefeito e diz, olha, vem cá, vamos adaptar o seu contrato, né? Agora vamos fazer um contrato igualzinho da SEDAI. O cara fala, não, de jeito nenhum, não quero esse contrato, eu estou bem com esse meu contrato. Eu confio na agência reguladora, ou então a agência reguladora está sob a minha influência. Isso no Rio Grande do Sul é assim. Eu não quero sair dessa agência reguladora, eu quero este contrato. Não, mas o marco legal diz que precisa, na adaptação, ter uma matriz de risco. O marco legal diz que precisa ter uma cláusula que define um critério objetivo de indenização. Então, aí tem um descolamento entre o mundo do dever ser e o mundo do ser. O que aconteceu na prática, já caminhando aqui para o final, aconteceu na prática que esses contratos foram adaptados apenas para cumprir o mínimo minimorum exigido pela lei, para cumprir a introdução das metas de universalização e definir um cronograma mínimo, porque a lei diz, ó, tem que estar tudo universalizado até 2033, mas não diz assim, olha, no primeiro ano tem que ter tanto, no segundo ano tem que ter tanto. Então, isto foi algo que fez parte da adaptação. Então, para ir só mais 2 ou 3 questões pontuais, não vou conseguir abordar tudo aqui. O problema da adaptação é que pressupõe um aditivo, e um aditivo pressupõe consenso. E aí, o que você faz quando, por uma boa razão ou por uma má razão, de boa-fé ou não tão de boa-fé, o município, o seu prefeito, diz, olha, eu não vou assinar esse negócio aqui. Não, mas olha, mas é obrigado a ter adaptação. Não, mas eu não vou assinar. Então, ele cria uma situação, não estou dizendo que isso, São Paulo aditivou todos os contratos, claro, com o peso político do governador. Isso não se fala, a companhia sozinha não ia fazer isso aí, né? O peso político foi muito importante. O Rio Grande do Sul conseguiu metade. E olhe lá, com muito suor. A outra metade disse, não quero saber, não.
eu depois vou discutir o que eu vou fazer, vou discutir, se vocês querem privatizar a companhia, então tá bom. Depois eu discuto com quem for o novo dono, o que eu vou fazer com o meu contrato. Aí criou uma situação que não está resolvida do ponto de vista jurídico. Como é que você supera isso? Como é que você supera um impasse? Não dá para dizer assim, vamos ver quem é que tem razão, quem é que não tem razão. Você não consegue resolver dessa forma. E aí, o que a gente tem ouvido, até o próprio voto do ministro Alexandre de Moraes no Supremo, é de que não, se não adaptou, é caducidade. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso, porque tem situações que você não vai conseguir adaptar o contrato, mas não porque a companhia não quis, o prestador não quis, porque surgiu um impasse do acordo de vontades. E, finalmente, uma última questão que eu lembraria aqui, né, é o dos desdobramentos. O principal dele é o reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Então, os contratos, às vezes, tinham metas que iam mais longe de universalização, não tinha um cronograma de investimento tão agressivo para cumprir as metas do novo marco legal. E, claro, a hora que você coloca isso, redesenha, né, o modelo financeiro, isto tem um impacto, desequilibra o contrato. E a estratégia da Sabesp, por exemplo, que é interessante compartilhar aqui, foi no sentido, olha, vamos fazer a adaptação, depois nós vamos discutir como vai reequilibrar. Vamos jogar isso para a agência reguladora vai decidir como é que o contrato vai ser reequilibrado. Eu teria outras observações a fazer, mas eu vou parar por aqui, porque acho que já falei demais. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor Mário Engler, por emprestar a sua experiência, não apenas como advogado público, hoje como executivo de 2 companhias, e a sua exposição nos faz refletir, igualmente, a exposição da professora Angélica, do como importante é o trabalho de todos os agentes do Estado, de todos os poderes do Estado, para a garantia do mínimo de segurança jurídica para que os sistemas funcionem, para que se tenha credibilidade, sobretudo de investidores. Na palestra da parte da manhã se falava em confiabilidade de investimento externo, quando se percebe que há uma dificuldade de cumprimento de regras legais para adaptação de contratos arcaicos e a necessidade de toda uma ingerência política do chefe do Poder Executivo para que um Estado da Federação consiga aditivar seus contratos, nos faz refletir se essa boa-fé a que o senhor se referiu, se esse caminho do consenso, num país como o nosso, se funciona de forma tão voluntária. Imaginar que um Estado igual ao Rio Grande do Sul, eu me recordo, o Estado do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros estados a questionar a estabilidade de dirigentes de agências reguladoras, lá na década de 90, quando não se cumpria o mandato fixo. Se imaginar que o Estado de São Paulo consegue aditivar todos os contratos, um Estado importante da Federação, quando o Estado do Rio Grande do Sul não consegue aditivar sequer 50%, é algo que nos faz refletir sobre essa estabilidade jurídica que o sistema tanto necessita. Vamos ouvir agora para o investimento, um tema bastante desafiador para esse novo marco regulatório. Boa tarde a todos, uma enorme felicidade, satisfação participar desse evento, tratando de saneamento. Gostaria de iniciar agradecendo, cumprimentando a todos os meus colegas de painel, meu querido amigo, subprocurador-geral Flávio Williman, professora Angélica Petian, professor Eduardo Schau, professor Mário Engler, professor André Cirino, também amigo e colega de Procuradoria Administrativa. Uma honra poder estar participando aqui desse evento, tratando um pouco das experiências que nós, do Grupo de Trabalho, aqui em cumprimento também o procurador-geral, subprocurador Rafael Rolim, Nathalie e Tiago, um trabalho coletivo da Casa, e seguramente eu devo dizer que eu estou há 26 anos na Casa, da Procuradoria do Estado, com muito orgulho, talvez tenha sido, talvez não, seguramente foi o trabalho mais importante, o que mais me deu prazer e mais satisfação pessoal em ter percorrido, porque foi um trabalho
em que a gente trabalhou em conjunto com o BNDES, com todos os atores. É um grupo de trabalho coordenado pelo Dr. Rafael Rolim, em que nós participamos ativamente da modelagem, seja pela Procuradoria Administrativa, seja pelo grupo de trabalho. E quando o painel de inovações jurídicas em relação ao saneamento surgiu, me ocorreu contar a história, que pode ser uma das razões do ágio tão elevado que a gente encontrou aqui no leilão da SEDAI, leilão de saneamento. A gente teve um ágio bastante significativo, né, e isso impactou, foi muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, para a SEDAI, para os municípios, para a região metropolitana. E uma das razões que se pode cogitar desse ágio foi uma provocação feita pelo BNDES, todos aqui que participaram seguramente vão se lembrar, que era a seguinte provocação: pode, numa licitação, o financiador participar como licitante? Que normalmente nesses projetos o financiador, né, Project Finance, ele participa como financiador, né, como garantidor do projeto, securitização dos ativos, mas aqui a modelagem era diferente. Um fundo de investimento, um trustee, um private equity, uma entidade de previdência complementar, pode participar da licitação, não necessariamente estando em consórcio com o operador de saneamento? Essa foi a primeira provocação que nos foi feita pelo BNDES. A segunda provocação foi a seguinte: na qualificação técnica do edital, é possível exigir, ao invés da comprovação de experiência no ramo de saneamento, exigir que o licitante demonstre um atestado ou um contrato de financiamento que ele tem experiência em captação de recursos no mercado financeiro? Isso, o André vai se lembrar bem, nos pareceu, no primeiro momento, Rolim, Nathalie, uma modelagem bastante ousada e diferente daquilo que a gente estava acostumado a lidar. E notem que o edital tratava de atestados, de cada bloco tinha um volume mínimo de recursos que havia necessidade de comprovação, guardada a proporção com a expressão econômica de cada bloco. Bom, quais foram as razões do BNDES para propor esta modelagem, que era uma modelagem inovadora? A primeira razão era o incremento da competitividade. Em tese, ao permitir que o financiador participe da licitação sozinho, não necessariamente em consórcio, você aumenta a competição e, possivelmente, você aumenta a possibilidade de conseguir um ágio maior numa licitação cujo critério era maior outorga. Mas, fundamentalmente, a principal razão, além da competitividade, era a questão que, envolvendo uma licitação de saneamento, o volume de investimento para cumprir as metas ousadas de universalização era um volume de investimento muito significativo. E, portanto, isto fazia sentido, do ponto de vista de exigência na qualificação técnica, de um atestado de que aquele licitante ele saberia trabalhar com essa engenharia financeira de captação de recursos no mercado. E havia, então eu quanto André, que demos o parecer em relação a esse ponto, e a tese que eu vou falar aqui foi uma tese construída em conjunto com o André Cirino, foi um parecer conjunto nosso, que eu tenho muito orgulho desse, como de todos os outros que a gente produziu. Havia precedentes no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, várias modelagens em São Paulo já haviam cogitado desta possibilidade do financiador participar diretamente. Pois bem, recebendo essa modelagem inovadora, claro, com o objetivo e com a intenção de construir uma modelagem que ficasse de pé, nós começamos a fazer questionamentos ao BNDES, pensando do outro lado, na operação. Mas tudo bem, ganha um fundo de investimento, ganha uma private equity, ganha uma entidade de previdência complementar que não tem experiência em saneamento. Como é que fica? De um lado, a gente tem que pensar na competitividade, mas de outro, a gente tem que pensar na adequação do serviço. Quando se regula prestação de serviço público, concessão de serviço público, o foco é prestação de serviço público adequado, cumprimento dos princípios do artigo 6º, generalidade, modicidade tarifária, regularidade, atualidade, enfim, todos aqueles princípios que devem estar concretizados no contrato. Então, a nossa preocupação era, ok, mas como é que se garante a prestação de serviço público adequado sem o operador de saneamento? E dois, como é que eu exijo atestado
de captação de mercado financeiro, no mercado financeiro, dentro de qualificação técnica, porque normalmente a qualificação técnica ela é vinculada à experiência do licitante do setor. Você tem que comprovar que ele já teve experiência em tal ou qual setor. Hoje em dia, em infraestrutura, isso tem sido mais aberto. Há uma possibilidade de você comprovar a experiência em infraestrutura, não necessariamente do setor. Isso tem sido cada vez mais admitido. Então, as nossas preocupações eram imediatamente essas. Como conciliar a boa intenção do BNDES no incremento da competição, sem que houvesse uma perda em termos de qualidade da prestação de serviço e risco, né, da própria operação não funcionar bem. Pois bem, em relação ao primeiro ponto, a questão da adequação do serviço, e isso foi objeto de vários embates com o BNDES, embates no bom sentido, tentando um comprovar o ponto do outro, a Procuradoria-Geral do Estado fincou o pé no sentido de que, pelo menos, a capacidade técnico-profissional deveria ser exigida. O que é a capacidade técnico-profissional? Só para lembrar, é a pessoa do responsável, a experiência do responsável técnico, que haveria de ter alguma bagagem em saneamento, já ter tido essa experiência. Portanto, isto nos dava um pouco mais de tranquilidade, a capacidade técnico-profissional. E isso acabou constando no edital, ainda que fosse um financiador trabalhando diretamente. E mais do que isso, a regulação por contrato tinha outros mecanismos que nos davam a tranquilidade de que a operação andaria bem, como os indicadores de desempenho, como o cumprimento de metas de universalização, o risco de sancionamento do contratado e também a questão dos seguros. Portanto, o contrato ele era dotado de mecanismos que, em alguma medida, concretizavam e davam ao Estado do Rio de Janeiro a premissa de que aquele serviço público seria prestado adequadamente. Mas não nos pareceu possível fazer esta modelagem sem uma exigência de capacidade técnico-profissional. Em determinado momento, chegou para a Procuradoria uma consulta, dizendo o seguinte, vem cá, mas será que a gente não pode permitir que o fundo de investimento faça uma subcontratação total do operador? E a Procuradoria disse, no precedente do procurador Gustavo Bilemboy, um parecer entendendo que não era possível que um fundo de investimento, parecia, a meu ver, absolutamente correto, que o fundo participasse da licitação e fizesse uma subcontratação total da operação. Então, com esse mix, o edital acabou saindo com a capacidade técnico-profissional e todas essas salvaguardas a que eu me referi. Bom, o segundo desafio, este um pouco mais complexo ainda, era como traduzir atestado de captação de recursos no mercado financeiro dentro de qualificação técnica, né? Como é que a gente cria essa engenharia? E aí havia uma resistência muito grande, que é uma dificuldade de quem trabalha com o setor de infraestrutura, que é importar a racionalidade da Lei 8666 para contratos de investimento. São dois mundos completamente diferentes. O que pior a gente pode fazer ao trabalhar com contratos de investimento é trazer a lógica de contrato de desembolso. Contrato, e isso vale para a Lei 14.133 também, que agora será a legislação que vai subsidiar as concessões, porque os marcos do setor de infraestrutura, de concessão, de PPP, eles não são exaurientes. Você precisa trabalhar buscando interpretações com as leis gerais de licitação. O problema é que, ao buscar essa interpretação sistemática, muitas vezes se busca a racionalidade daquele setor econômico de obra que não tem nada a ver com a racionalidade de contrato de investimento. Então, a primeira virada de chave foi dizer o seguinte, olha, espera aí, isso aqui não é qualificação técnica da 8666, isso aqui é uma outra coisa completamente diferente. E ao fazer essa virada de chave, a gente percebe que a própria lei de concessão, o artigo 18, inciso 5º, confere uma abertura para o gestor, dizendo que o edital, no que couber, deverá fixar os seguintes critérios, ou seja, fazendo referência à legislação geral, no que couber. Portanto, era mais do que razoável que a gente interpretasse esse contrato de concessão, como a professora Angélica colocou aqui, um contrato de concessão naturalmente incompleto, com uma figura jurídica que ele é. Ele é um contrato de investimento e não um contrato de desembolso. Pois bem,
E, entendendo isso como contrato de investimento, era necessário, como é que eu substituo a qualificação técnica operacional, ou seja, a experiência no setor, por uma experiência em engenharia financeira? E por que isto não seria qualificação econômico-financeira, que normalmente é exigido balanços, índice de liquidez, enfim, todas aquelas exigências da Lei 8666. A nossa tese, minha e do André no parecer, foi de que esta qualificação econômico-financeira exigida na lei, ela é interna, ela é subjetiva, ou seja, é do próprio licitante. Ao passo que, quando você exige uma qualificação externa de captação de recursos do mercado, é qualificação técnica, considerando que isto é um lastro para um contrato de investimento. E por que é um lastro? Porque o volume de investimentos é muito significativo. É importante que o player que vai participar desta licitação tenha experiência nesse tipo de engenharia financeira, seja em consórcio ou não. E aí, a partir desses argumentos, a gente conseguiu construir a viabilidade jurídica desses fundos de investimentos participarem até de forma autônoma, sem necessariamente estarem reunidos em consórcio, conseguindo responder à instigante provocação que nos foi feita pelo BNDES quando propôs essa participação de forma autônoma e com um pouco mais de tranquilidade, porque havia importante precedente em outros segmentos de infraestrutura no estado de São Paulo. E aqui, para finalizar, Flávio, só lembrando que nós não definimos se o modelo do BNDES era melhor ou não do que o modelo tradicional. O que a Procuradoria-Geral do Estado fez, acho que é o nosso papel, é construir o arcabouço jurídico para que o gestor público possa decidir. Quem decidiu por essa modelagem, esse é um espaço de discrição administrativa, não caberia à Procuradoria-Geral do Estado dizer se o modelo de qualificação operacional tradicional é melhor ou não do que esse. Nos cabia, sim, dar as alternativas jurídicas para o gestor, no caso o governador, apoiado pelo BNDES, a tomar a melhor decisão. E a decisão que foi tomada, a meu sentir, foi uma excelente decisão. Eu não posso cravar isso 100%, mas eu acredito que o fato de ter tido uma licitação com um grau de abertura que permitisse outros players, como os financiadores, participarem na qualidade de licitantes, e não necessariamente apenas como financiadores, acredito que tenha contribuído decisivamente para que o leilão tenha obtido o ágio que teve e sim, muito honrado da Procuradoria-Geral do Estado ter conseguido, a partir dessa provocação, repito, que foi do BNDES, ter conseguido criar essa modelagem jurídica, que até onde eu sei está sendo replicada pelo BNDES em outros estados, enfim, mudando um pouco e principalmente criando o que me parece que é fundamental, o desapego de quem trabalha com infraestrutura, com racionalidade de 8666, porque se a gente utilizar a cabeça de 8666 para esse tipo de contratos, possivelmente a gente não vai encontrar as melhores soluções, porque é um outro arcabouço jurídico, é uma outra racionalidade econômica, e é preciso, sim, buscar a fonte da Lei Geral de Contratação, mas sempre fazendo uma adequação para a realidade econômica de contratos complexos, contratos de investimento, contratos que, na verdade, implementam políticas públicas, como é a política pública de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Eram essas, meus amigos, e por isso que eu achei importante trazer essa inovação, porque é uma inovação que, acredito, deve ter prosseguimento aí nos futuros leilões. Agradeço mais uma vez a honra de ter participado desse evento. Muito obrigado, Flávio. Também, tal qual o professor Mário, a professora Angélica, trouxe aqui a sua experiência nesse processo que envolveu a SEDAI aqui no Estado do Rio de Janeiro e também fez uma ponderação, uma ligação com o que foi mencionado na parte da manhã. A participação desses fundos de investimentos são importantes, o dinheiro, o capital privado é por demais importante, porque o contrato complexo desafia investimentos para chegar ao conceito de serviço público adequado, mas não se pode perder de perspectiva, e aí o Eduardo vai poder nos falar melhor agora, que, ao final e ao cabo, trata-se de um serviço público essencial que tem que chegar com qualidade na ponta, e a ideia de eficiência e de serviço adequado tem que estar
sempre em primeiro lugar e caminhando de forma conjunta com a capacidade de investimento. Não adianta apenas a visão de retorno financeiro sem que se tenha um serviço adequado a quem está a necessitar desse serviço. E fazendo aqui já um link com a palestra do professor Eduardo, com quem está em territórios, muitas das vezes, informais ou que jamais pensaram ter acesso ao serviço de saneamento. Então, ouviremos agora o professor Eduardo Scholl, um defensor público, que vai falar sobre o direito de acesso à água potável e o desafio de recebimento de água potável por pessoas que habitam esses territórios informais. Repito, Eduardo trabalhou esse tema no curso, na sua investigação no curso de doutorado e tem exercido a atividade de controle na sua intervenção como defensor do Estado do Rio de Janeiro, bastante focado nesse tema. Eduardo, vai ser um prazer ouvi-lo. Obrigado, Flávio. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, em nome do Procurador-Geral do Estado, doutor Bruno, aos subprocuradores gerais, doutor Flávio, doutor Rolim, são excelentes profissionais e pessoas que eu confio, assim, juridicamente, o Estado. Eu fico aqui muito, muito feliz de poder estar aqui participando desse evento, poder compartilhar com vocês, com quem eu troco muito. E aí a gente falar aqui de saneamento, falar de licitação, falar de SEDAI, eu encontro aqui o Cid, né? O Cid, quando me encontra, ele fica e sumido, né? Você fala assim quando me encontra pelos eventos, porque a gente acaba se encontrando tanto, seja nas atuações aqui enquanto ações coletivas, aí agora ataques, acordos, na LERJ, em outros eventos, sempre tentando discutir, tentando ver e tentar compor, às vezes, no melhor momento, as soluções adequadas para essa situação que, às vezes, é muito difícil. E tentando falar aqui numa linguagem que, às vezes, também não é fácil da gente conseguir se comunicar, porque, por vezes, eu vou falar uma linguagem que está numa lente dos vulneráveis, numa lente que, às vezes, não é uma lente econômica, às vezes, não é uma lente que foi efetivamente considerada. E fica, às vezes, essa dificuldade de compreensão. Eu gosto muito daquele autor, na virada linguística, de Wittgenstein, justamente nessas investigações filosóficas, a gente tentar trabalhar a linguagem, a comunicação, para a gente tentar chegar nesse consenso. E chegar nesse consenso, a gente vai trabalhando junto, por exemplo, na fase de modelagem. Eu me recordo daquela reunião, você se lembra, doutor Flávio, doutor Rolim, que a gente estava discutindo a ausência de previsão específica de todas as favelas do Estado no caderno de encargos. Não sei se vocês se lembram, acredito que sim, né? Que a gente acabou nessa interlocução, a gente acabei oficiando e fazendo a reunião depois com outro procurador do Estado, que era o Marcelo Lopes, que estava à frente da licitação. Fizemos a reunião com o BNDES, foi incluída aquela cláusula específica. Então, se no passado, e quem participa dessa atuação, para tentar fazer que chegue, por vezes, água numa determinada comunidade carente, a gente tinha uma dificuldade. É de quem essa responsabilidade? É do município? É da SEDAI? É do Estado? Hoje, a gente tem um instrumento jurídico aqui bastante claro de quem é essa responsabilidade. A gente pode ter uma dúvida aqui acerca do tempo, né? Que aí fica essa situação toda. E o hoje? Porque a gente pensa no amanhã, mas as coisas também não são resolvidas de um dia para o outro. Problemas são complexos. E aí a gente conseguir dialogar para chegar numa solução, a gente fica cada vez mais incentivado, e acho que falta isso. A comunidade jurídica conseguir efetivamente conversar, dialogar para produzir resultados úteis para a sociedade. E resultados úteis para a sociedade vão partir a partir daquela máxima de David Hume, o pai do empirismo na ciência, né? Porque como é que a gente tem que observar o que a gente vai produzir? A partir da nossa experiência, do que está sendo efetivamente evidenciado. Se a gente está querendo produzir ciência baseada em evidência, se a gente está querendo falar que o direito é uma ciência, a gente quer produzir um resultado efetivo, principalmente em territórios informais, e se a gente pega uma análise histórica, desde a nossa colonização, a gente vai vendo como foram formadas as favelas no território do Rio de Janeiro. O problema aqui de abastecimento de água é um problema muito maior. Mas é um problema que vem arraigado nessa
sistemática toda de violações, e eu falo violações porque quando a gente observa o Código de Obras de 1930 da cidade do Rio de Janeiro, a solução para esses territórios informais era a remoção. E agora a gente observar uma solução que vai a partir de metas para serem atingidas, olha a diferença brutal que isso significa. Isso significa o quê? A gente significa o que é o direito. O que é o direito à água? Se a gente consegue aqui, acredito que algum dos palestrantes falou anteriormente que a água é um direito humano, então como é que a gente trabalha, e eu concordo, essa lógica é um direito humano, como é que a gente compreende o que é um direito humano, se a gente não sabe ou tem que fazer uma investigação à luz de quem tem a competência para fazer esse tipo de afirmação. E é interessante a gente observar a própria PGE, e eu saúdo aqui no evento que teve com o professor Siddhartha Legali, algumas semanas atrás, justamente trabalhando essa influência dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso agir aqui, enquanto órgãos também, não somente decisões, mas órgãos administrativos. E por que eu falo isso? Porque se a gente observa os tratados e os estándares de proteção de direitos humanos no sistema global e no sistema regional, fica bastante interessante compreender como essa previsão específica foi ao encontro disso tudo. Porque se a gente observa, eu coloquei algumas cláusulas aqui que eu fui tentando abordar, seja da ONU, seja da OEA, mas eu falo mais especificamente naquela visita da Catarina de Albuquerque, em 2014, que veio, inclusive, ao Rio de Janeiro e apontou, relator especial de acesso à água, e apontou que, no Rio de Janeiro, não estava sendo garantido o direito humano à água nos territórios informais, independentemente de contribuição, reconhecido como um direito humano ou não, fica aqui uma situação que consegue, pelo menos, minimizar, prever, no futuro próximo, essa satisfação. E a gente vai observando também no sistema interamericano, mas o que é o direito no sistema interamericano? O direito humano desse sistema que a gente está incluído. Aí fica interessante essa passagem, e aí voltando não só ao Eduardo Val, ao Siddhartha, mas a própria Flávia Piovesano, esse bloco de convencionalidade que a gente vai tentando observar o que é esse conceito. O que é esse conceito do direito humano à água? E esse conceito do direito humano à água, à luz dos precedentes que já foram estabelecidos aí no ano passado, a própria Comissão de Direitos Humanos do Sistema Interamericano publicou um livro com esses estándares e priorizando a efetivação desse direito humano à água, e a gente vai falando, independente de retribuição, de contribuição. Mas como é que seria isso? A gente vai observando a ONU também, com essas premissas. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e tentando observar, mas será que isso seria possível? O que a gente está falando aqui? Porque quando a gente observa, e eu, quando vou atuar para efetivar esse direito para aquela pessoa que não pode pagar, eu tento pleitear o quê? A tarifa social. Essa é a resposta do direito. Mas o que eu faço quando a pessoa está em duas situações? Uma, ou reside num local que não tem rede, ou reside num local que tem rede, mas não pode pagar nem a tarifa social. Fica uma situação difícil, porque, por vezes, a pessoa está numa situação que a tarifa social atende ao pobre, mas não atende ao miserável. E aí, qual que é a resposta do direito para esses casos? E aí, para mim, enquanto operador do direito que fica nessa situação, atender uma pessoa nessa situação de extrema vulnerabilidade, qual que é a resposta que eu dou para essa pessoa? Não tem direito? Por quê? E sem água? Guimarães e outros professores da Fiocruz já apontam isso. Sem água a gente morre, é um bem primário. Mas não tem direito. Então, se você não tem direito, você vai ser sancionado como se você obter essa água por meio ilegal. Então, a sanção do direito, o direito vai operar por meio de uma sanção negativa, né? Furto, é um ilícito civil, administrativo, ambiental. Qual que é a resposta para situações como essa? E situações como essa me fizeram pesquisar e me fizeram ir. Outro dia eu estava conversando com o Cid, né? Com o doutor Cid. Eu estou aqui em Vigário Geral, né? Lá caminhando, conversando, né? Agradavelmente, mas justamente para tentar conversar com as pessoas. Mas se tivesse tarifa social, você conseguiria pagar? Não. Olha que coisa. E aí, por vezes, eu faço, e a gente vai, ação civil pública, aí efetiva, vem a decisão, é o que acontece, e as pessoas não conseguem pagar.
E aí faz o quê? Por vezes a gente tem essa situação agora absurda aqui no estado do Rio de Janeiro, em outros locais também do estado paralelo, que se a gente antes operava com o tráfico, agora é milícia, são situações que a gente andando, e quem vai a esses locais sabe disso, é uma situação de Boaventura falava isso, né, da interlegalidade, né? Normas jurídicas distintas no mesmo território. A gente está trabalhando, então, com outro direito no nosso território, que é outra situação, uma outra realidade, que o direito aqui do Estado formal não opera naquele local. E aí você faz o quê? E eu faço aqui, olha que situação, porque nós somos operadores do direito. Então a gente tem que trabalhar no Estado de Direito. E aí o Estado de Direito encontra essa barreira geográfica, nesses mapas do direito. Boaventura também trabalha nesse sentido. Mas Roberto Lira depois vai avançando, então o direito achado na rua, lá na UNB, e vai avançando no sentido. Então é o direito produzido naquele local, aquele direito informal. Mas isso não responde para a gente. A gente precisa trabalhar numa lógica oficial. Uma lógica oficial que consiga dialogar com uma lógica internacional, que a gente também se submete ao sistema internacional, global ou regional, como a gente comporta, como a gente equilibra, então, essas situações para dar, então, uma efetividade que consiga encontrar essa resposta e esse equilíbrio. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa também, e aí vou tentar trabalhar à luz de uma epistemologia do Sul, né, não uma visão colonialista, mas decolonial, e tentando verificar situações, por exemplo, de Bolívia, situações Chile, Colômbia. Aí eu falei, eu consigo ir um pouco além, vamos ver a África do Sul, favelas na África do Sul. Qual que é a resposta que eles encontraram lá? Porque a resposta que os Estados Unidos ou países da Europa encontraram talvez não sejam as mais adequadas para cá. E aí foi interessante, aí, como o tema aqui é inovações jurídicas, né? Falei, que de inovação jurídica eu consigo refletir? Eu estava pensando aqui agora para falar aqui. E olha que interessante, essa teoria do mínimo vital de água. Para mim foi muito interessante isso. Isso é uma inovação jurídica, é uma coisa interessante. Para cá é. Para cá é. E eu fiquei pensando, mas seria interessante, porque o que seria isso, então? Por quê? Como é no Chile, como é na Colômbia. E é interessante que dos locais que tem rede, você coloca várias faixas e uma mais baixa para aquela população efetivamente muito vulnerável que não pode pagar, com isenção. E depois a tarifa social, e depois a tarifa normal. É uma novidade interessante, a gente observa isso, os métodos distintos de financiamento de um ou de outro país resolvem para parte da população de locais em que tem rede. Mas e de locais em que não tem rede? E aí que me fez ficar cada vez mais curioso pela solução encontrada na África do Sul. Assim, não tem rede. E lá a população que sofreu o apartheid, um racismo assim, absurdo que aconteceu no passado, população majoritariamente negra, população subdesenvolvida, um país que tem algumas semelhanças aqui com o Brasil, e a gente observa todo o retrospecto das soluções que lá foram encontradas para a água, com problema alto de falta de abastecimento de água nas cidades, em territórios urbanos e nas favelas. E qual foi a solução encontrada? Porque não chegava rede lá. E foi avançando, 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 e eles foram lá tentando buscar, um pouco mais de uma década atrás, soluções. Parece que a gente está hoje passando por uma situação que eles passaram um tempo atrás, e achei interessante tentar procurar as respostas que eles lá encontraram, para tentar verificar se seria ou não interessante replicar aqui. E um instituto lá me chamou muita atenção, que é o Instituto do Quiosques d'Água. Eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se alguém já ouviu, né? Pontos d'água, quiosques d'água, mas é interessante que são pontos de água que foram colocados em locais, em localidades dentro das favelas, a rede não vai abarcar tudo, para fazer ou reservatórios coletivos, ou um mínimo de previsão de abastecimento de água, e lá as pessoas, lá, a uma distância específica, iriam buscar. Isso resolve 100%? Não, mas uma solução tem. Uma solução tem, porque pelo menos uma solução do direito é encontrada para responder àquela solução de quem não pode pagar e de quem não tem rede na sua casa. Achei bastante interessante, porque caminha isso ao encontro também, aí dentro de um volume mínimo assegurado de abastecimento de água. E que volume mínimo é esse? E a gente passou por essa dificuldade, acho que o pessoal aqui da cidade deve ser recordado, durante a pandemia, né? A água durante a pandemia, e a gente acabou ajuizando aquela ação coletiva junto com o Zé Alexandre, né? Zé Maximino, o pessoal chama de Maximino Zé,
que foi justamente como se assegurar esse volume mínimo dentro de uma situação de pandemia. Por que eu falo isso? Porque aquilo, se hoje é estudado pelas universidades, Fiocruz, o FRJ e outras, a partir daquela decisão do Tribunal de Justiça, em que se assegurou essa garantia desse volume mínimo durante a pandemia, né, no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, foi interessante a gente pegar aquele precedente para também observar que no Tribunal Constitucional da Colômbia, quando foi dada essa decisão lá atrás e mudou toda a sistemática jurídica daquele país para tentar buscar uma nova solução, ou mesmo da Constituição da África do Sul e os movimentos que lá avançaram para se efetivar esse direito dessa forma também, fica aqui essa reflexão. Será que não seria interessante prever uma situação como essa aqui no Brasil? E digo isso por quê? Porque se o marco legal foi interessante em alguns pontos, em outros talvez não tenha sido. Por quê? Quando a gente fala de subsídio ou de tarifa social, antigamente era previsto ou para pessoas ou para localidades. E agora, para quem vê a leitura e faz o cotejo do antes e depois, é só para pessoas, não tem mais para localidade. Aqui na SEDAI a gente operava nessa lógica de áreas de especial interesse social e outras situações como essa. Agora, como fazer se a regra geral não mais permite assim? Como abarcar essas áreas, essas regiões? E mais do que isso, será que seria possível se avançar no sentido de talvez uma inovação jurídica para se assegurar esse direito humano à água, inclusive a quem não pode pagar a tarifa social? Essa é uma questão que eu coloco, é uma questão que talvez o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Sistema Global de Direitos Humanos já tenha um posicionamento sobre isso. O Brasil possivelmente vai ter que enfrentar essa questão, seja por meio de diversos tensionamentos, em diversos âmbitos, ou diversas discussões que vão ser avançadas agora em face das concessionárias e de quem estiver à frente dessa questão, mas é um desafio que tem que ser enfrentado. Não dá para remover, não dá para colocar embaixo do tapete essa população vulnerabilizada. O Estado tem que dar resposta para ser o Estado naquele local. Tem que ter essa resposta. Então, fica aqui essa discussão, inovação jurídica, um mínimo vital de água seria possível a título de inovação jurídica? Fica essa dúvida no ar. Devolvo a palavra para você, então, Flávio. Obrigado, Eduardo. Eu sou, tal qual o doutor Rafael Cid, que estava aqui presente até há pouco tempo, eu sou testemunha do trabalho responsável e incansável do Eduardo enquanto defensor público, e sou testemunha que o Eduardo sempre busca uma solução de consenso para os problemas que ele defende, para as soluções dos problemas que ele defende judicialmente. E não foram poucas as vezes que nos reunimos aqui, de Geosmina a esse problema da modelagem da SEDAI, a tentativa de uma solução consensual sempre teve no radar do defensor público Eduardo, e que nos trouxe aqui preocupações relevantíssimas, porque vivemos num país onde as regiões se mostram muito distintas, seja pela capacidade financeira, seja pela capacidade de investimento dos entes públicos. O Estado do Rio de Janeiro, em particular, tem em seu território, e a cidade do Rio de Janeiro ainda mais especificamente falando, em seu território, comunidades carentes, denominadas favelas, onde pessoas são, de fato, privadas de serviços públicos essenciais para a manutenção de uma dignidade humana. E foi falado ontem pela manhã, agora, hoje pela manhã, em 2022, pessoas que não têm banheiro em casa, pessoas que não têm água tratada em casa. E é um desafio do Estado moderno encontrar soluções para esse problema. E a experiência que o Eduardo traz de países outros, da América do Sul e países europeus e do continente africano, talvez sejam interessantes para o aprimoramento do debate.
mas a noção de tarifa social parte de um pressuposto do mínimo de uma contribuição para que a pessoa tenha acesso. E a pergunta que o Eduardo nos traz e aquela pessoa que não tem condições sequer de pagar o mínimo, sem o que não consegue alimentar um filho, não consegue se alimentar, será ele privado do recebimento de água potável? Como sobreviver dessa forma? A saída é o Estado encontrar um mecanismo de subsídio cruzado, de incentivo aos seus parceiros para que essas pessoas tenham condições de ter acesso às redes e, portanto, acesso a um serviço público essencial que lhe garanta a sobrevivência. Obrigado, Eduardo. E, para finalizar esse painel, vamos ouvir o professor e procurador André Cirino, que vai tratar do tema das normas de referência da ANA e a influência dessas normas de referência no segmento regulado do saneamento. Muito obrigado, Flávio. É uma honra para mim estar aqui hoje. É um prazer, de verdade, assim, estar aqui entre pessoas que eu tanto admiro e falar depois de Eduardo ter explicado coisas tão importantes, tão fundamentais. Na verdade, tudo isso que a gente está discutindo aqui, a engenharia financeira, a preocupação como que os contratos serão renovados, qual o modelo regulatório, nada disso vale se não chegar água e esgoto na casa do cidadão, na verdade, Eduardo. Então, assim, a gente fica discutindo aqui desenhos institucionais, questões sofisticadas, mas, ao fim e ao cabo, o que a gente quer, isso existe por uma razão. E a razão é a universalização desse serviço público, em relação ao qual o Estado brasileiro foi incompetente nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, de ter uma solução que fosse satisfatória. A gente tem mais de 35 milhões de pessoas, o Eduardo deve saber esse número melhor do que eu, sem água potável, só me engano, meu no Brasil, não é isso? 35 milhões, os números que você vê, esses números que não sei se são chutados ou não, enfim. E o tema que eu trago para discutir hoje, né, tem a ver com isso, tem a ver com essa preocupação de que haja universalização dos serviços públicos de saneamento básico, né? Mas por meio de uma adoção de uma estratégia regulatória que é inovadora, né, que são essas normas de referência que foram previstas no novo marco, chamado Novo Marco Legal do Saneamento Básico, né? Qual a ideia subjacente a isso, né? Qual a ideia que subjaz essa preocupação de criar essas normas de referência? A ideia que subjaz é a descentralização, né? A preocupação da União de chamar para si a responsabilidade de garantir que cada cidadão tenha água e esgoto. Estou fazendo uma leitura aqui não dos cínicos, né? Estou fazendo uma leitura aqui uma leitura positiva de que, olha, alguém tem que assumir essa responsabilidade. O fato é que não há água e esgoto em muitas cidades brasileiras, isso se mostra economicamente viável. Por que não existe? Aí o legislador federal ele resolve, vamos tentar centralizar isso. Aliás, essa é uma tendência natural da União, parece, no Brasil, né? Tudo aquilo que a União começa a se meter, ela puxa para si. O direito do consumidor, meio ambiente, licitações de contratos, né? Tudo aquilo que a União tem a capacidade de dispor sobre normas gerais, ela diz aquilo que é geral e mais um pouco, porque a gente não sabe o que é muito bem essa norma geral, e a União tende a se imiscuir e chamar para si essa responsabilidade. E daí ela chamou para si a responsabilidade do saneamento básico, né? Que básico aqui não é nem adjetivo, é substantivo, né? Isso é interessante, não é? É o mínimo minimorum, foi falado aqui, aquilo que a gente precisa, e a União disse, olha, deixa que eu tomo conta, e mais, eu tomo conta e vocês têm que cumprir isso até 2033. Isso é uma coisa que eu acho que é razoável. Que todo mundo tenha água e esgoto o mais rápido possível, me parece algo que todos nós aqui desejaríamos, né? Enfim, ainda mais em saneamento básico, né? Enfim, que é realmente algo essencial, não tenho dúvida que se trata de um direito fundamental, né? E que tem inúmeras implicações, né? Os candidatos por aí dizem, e já vi esses números serem ditos de várias formas, mas que para cada real
economizado R$ 9,00 em saúde pública. Eu não sei se esses números são verdadeiros, mas parece haver consenso de que o investimento em saneamento básico implica economias significativas em saúde pública, ou seja, a gente só tem a ganhar em inúmeras políticas públicas com saneamento básico. Então, é necessário que alguém tome a iniciativa, que alguém assuma essa responsabilidade, e era importante que alguém reconhecesse isso. E a União falou, então vou tomar conta e vou transformar a minha Agência Nacional de Águas, que é uma agência que está preocupada com recursos hídricos federais, numa agência de saneamento básico. E essa agência de saneamento básico, que não sabe nada de saneamento básico até hoje, ela vai ter uma função de regular esse setor. Mas aí se perguntaria, né, Flávio, como que ela vai regular esse setor se ela não tem competência para isso? Bom, ela pode... e ela não é titular desse serviço mais, né? Aí se criou uma figura, né, que a lei chamou de normas de referência. E o que são essas normas de referência que estão previstas no artigo 4A agora da lei? Né? Que essas são, em primeiro lugar, normas entre aspas. O professor Rodrigo Pagani de Souza, meu amigo, professor da USP, né, ele diz que não deveria chamar de norma. Isso não é norma. A norma jurídica indica um dever ser, a gente aprende no primeiro período da faculdade, não é verdade? Se não indica um dever ser, ela não é norma. Mas, enfim, chamou de norma. Né? Então, o que seria ela? Né? O artigo 4A da ANA, da lei, estabelece, né, que, eu vou ler, me permitir ler, a ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecida na Lei 11.445 de 2007. Então, portanto, são normas para regulação de serviço de saneamento para outros titulares. A lei não esconde isso, olha, para os seus titulares. Voltadas, uma leitura sistemática da lei, com o parágrafo 7º desse dispositivo, voltadas à uniformidade regulatória do setor. Né, estabelecendo ainda que essas normas devem estimular a concorrência, incentivar a regionalização, reduzir custos de transação, diminuir a tarifa cobrada, inclusive com previsão de subsídios. Né? E quais seriam os conteúdos dessa norma? A lei diz, e aí eu não vou ler porque senão vai ficar chatíssimo, vocês vão embora, já na última palestra. É uma lista enorme, que vão desde questões ligadas à qualidade do serviço, universalização, política tarifária, governança regulatória, né, parâmetros de caducidade, para alguns exemplos que a lei quis trazer para a União, volto, né, meu ponto sendo, centralizar para tentar implementar uma política pública fundamental, todos nós estamos de acordo, para a qual o Estado brasileiro aparentemente até hoje fracassou, e para que estabelecer todos esses objetivos, e a ANA, você toma conta, a Agência Nacional de Água, agora você também é uma Agência Nacional de Saneamento Básico, e toma conta disso tudo. Agora, o ponto-chave dessas normas de referência, porque se a norma não pode ser, tem que indicar um dever ser, tem que ter alguma imposição nessa história, né? Não pode ser um jacaré banguela, que eu falo para os meus alunos. A norma de referência, ela, segundo a lei, não é cogente. Você decide se você quer ou não aderir. A União sabe que ela não é titular. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os municípios são titulares do Serviço Público de Saneamento Básico, ou as regiões metropolitanas, quando isso houver, por determinação de lei complementar. Então, a lei diz, olha, tudo bem que elas são opcionais, mas, se você quiser receber dinheiro da União, ou financiamento de entidades da União, por exemplo, o BNDES, ou a Caixa Econômica Federal, necessariamente você precisará aderir a essas normas de referência. Né? Então, o artigo 4º diz lá, com vistas a viabilizar o acesso a recursos públicos federais ou a contratação de financiamento de recursos da União, deverá o ente subnacional aderir a essas normas de referência. Então, é uma condição, né, o que na literatura estrangeira chama de spending power, né, a capacidade de você usar a sua capacidade de
a União impondo a sua capacidade financeira para que haja uma adesão maior, não é simplesmente boas práticas, né? A gente está aqui além disso, né? Então, esse modelo não é novidade. A União já fez isso com resíduos sólidos, já fez isso algo parecido com responsabilidade fiscal também, né? Assim, eu quero impor um modelo de gastos, eu quero impor um modelo regulatório e digo para você, olha, se eu estou pagando suas contas, né? A gente fala isso em casa, né? Estou pagando suas contas, você me obedece, né? Como diria o Rodrigo Mascarenhas, ele falou isso, né? Esse modelo, né? Quem paga as contas define as regras. Então, se você está me pedindo dinheiro, beleza, tudo bem, né? Parece, assim, em teoria, parece lindo, né? Só que no Estado brasileiro, atira a primeira pedra quem nunca foi pedir dinheiro da União, né? Então, assim, o legislador, o Zé Vicente até brincou disso num artigo excelente sobre o tema, né? Ele talvez não foi cínico, né, de dizer, olha, eu sei que vocês vão aderir, né? Eu não estou brincando. Então, eu estou equipando uma agência reguladora federal, né, que agora vai fazer concurso, acho que para 100 servidores, para estar crescendo a agência, tá? Porque ela vai ter que aprender a fazer isso, ela não sabe fazer isso. A Ana vai ter que aprender a tratar disso para criar essas normas de referência. Então, a União está puxando para si essa responsabilidade. Enfim, a dificuldade, eu volto. É possível isso? Não sei se estou falando demais, eu não estou contando meu tempo. Me fala quando estiver falando. Tá. O problema, como eu disse, a competência não é da União. A União fala, a lei fala para os seus titulares. Então, eu estou ensinando como que você vai fazer o seu dever de casa, né? Eu estou querendo fazer o seu dever de casa. Isso é legítimo, né? Porque até que ponto isso é possível, né? Qual seria o fundamento disso? É óbvio que o fundamento constitucional que foi utilizado pelo legislador é o artigo 22, inciso 20 da Constituição, que estabelece que compete à União estabelecer diretrizes em política de saneamento, né? Então, caberia à União estabelecer diretrizes, então eu vou fazer diretrizes, mas e nessas diretrizes você decide que você quer aderir ou não. Na verdade, as normas de referência são mais do que diretrizes, tá? Porque se eu me vinculo a tudo aquilo que eles vão dizer, né? Isso pode, sim ou não, né? O Supremo agora julgou, né, a DIN 6492 e mais 3 ADINs que estavam apensas, né, e disse que esse modelo é constitucional. Ele disse, olha, pode ter norma de referência, né, de forma bastante superficial, até porque essas ADINs que atacam leis inteiras são péssimas, né, porque você virou um ataque generalizado e não dá para analisar, eu acho muito ruim isso, mas, enfim, e aí você não pensa nas consequências e detalhes que podem existir, né? Mas o fato é que o Supremo passou de, olha, a lei tem uma preocupação com regionalização, e aí o ministro Fux citou, né, os dispositivos da lei que preocupam com a regionalização, então a União aqui não está atropelando a federação, não está havendo um problema aqui de interferência nessas competências. Mas será que é assim mesmo, né? Eu acho que assim, a gente tem um risco aqui real de hipercentralização, né? Isso pode ter, pensando pragmaticamente, pode ter benefícios, a gente pode ganhar em segurança jurídica, a gente pode ganhar em sofisticação regulatória, a União, é indiscutível, tem condições financeiras e técnicas de criar modelos regulatórios melhor que muitos municípios e alguns estados brasileiros, certamente não é a realidade do Estado do Rio de Janeiro, mas é a realidade brasileira, assim, não. Mas a gente tem a perder muitas outras coisas. A gente tem a perder em experimentalismo regulatório, a gente tem a perder a dificuldade de consideração sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, a consideração de que alguns estados vão ter mais facilidade e outros mais dificuldades, o fato de que a própria realidade dos mananciais é diferente em todo o país, né, enfim,
condições geográficas, climáticas podem fazer toda a diferença e, enfim, que serão dificuldades. Então, há um risco de hipercentralização que pode trazer problemas, mas ainda do ponto de vista jurídico, e aqui caminhando para o final, né, quais são os limites dessa regulação da ANA? Porque não existe regulação ilimitada. A gente está aqui diante de Estado de Direito, né, e o administrador público, a ANA, ela vai ter um poder de regular, um poder regulamentar, pode estabelecer normas. Obviamente, ela tem que seguir, né, aqui me valendo do artigo do professor Zé Vicente, que escreveu com a Luciana Carneiro, certamente tem que observar, né, os princípios inteligíveis dessa legislação, né, tem que estar vinculada às finalidades institucionais da ANA, deve observar o devido processo regulatório, inclusive fazendo a análise de impacto regulatório das suas normas de referência, né? A ANA precisa fazer a análise de impacto regulatório das normas de referência, e o professor Zé Vicente até sublinha isso, que é interessante. Nessa análise de impacto regulatório devem ser consideradas as diferenças regionais. Eu acho que, se não forem, a gente tem um argumento forte de invalidade dessas normas, porque, enfim, é imprescindível que se considerem, e talvez essa análise seja inviável, né? Porque como é que você vai... A diversidade regional pode ser tão grande que se torne inviável e mostra a dificuldade do modelo, né? E deve existir uma motivação qualificada, isso é evidente, né? Mas ainda há perplexidades, assim, quais seriam outros limites a essa atuação da ANA, né? E ainda tem problemas porque o próprio STF tem inúmeras decisões limitando a capacidade da edição de normas que interfiram em contratos de concessão. O STF já disse que compete ao concedente, ao poder concedente, disciplinar o corte de água, estabelecer isenções tarifárias, obrigar o fornecimento de água por meio de caminhão-pipa, fixar condições de cobrança, criar obrigações, por exemplo, de instalação de relógio, tudo é competência do concedente. Todas essas competências, eu não tenho dúvida, são passíveis de serem inseridas nessas capacidades genéricas de normas de referência. E aí, se o Estado aderir, o poder concedente estaria abrindo mão da sua capacidade de titular do serviço. O Supremo também já disse que não é possível abrir mão da titularidade do serviço, mas é possível delegar a regulação a outro ente regulador. Então, enfim, estou trazendo os problemas aqui, não tem solução, não, né? A solução seria, houve adesão, então, com essa adesão, uma adesão livre, né, do sujeito... eu ia falar a palavra miserável, mas eu vou ficar constrangido, não é, mas a adesão livre de um Estado que não tem condições, ou num município, né, um município que não tem condições, e essa adesão justificaria. Assim, mas, mesmo assim, mesmo diante da adesão, a lei prevê normas de referência sobre governança regulatória, governança das entidades regulatórias, perdão. É possível que uma norma de referência estabeleça, Flávio, que os entes reguladores de saneamento daquela entidade federativa que aderiu que tenham diretores que se submetam a um mandato de, sei lá, de 8 anos, ou então de 2 anos, ou então estabeleça que tem que ter no mínimo 8 diretores com essas características. Imagina o nível de ingerência. Eu acho que aqui a gente pode estar diante de problemas. Eu acho que não há impedimento de que o Supremo Tribunal Federal, a despeito de ter dito que a lei é constitucional, aprecie essas normas de referência. Eu acho que é totalmente possível, né? Enfim, há muitas dúvidas, né? E a ANA tem um trabalho enorme pela frente, né? A Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, né? Ela pode tomar isso para si, né, e se transformar numa instituição que realmente promove o saneamento e que realmente contribua para a universalização, para o incremento do acesso a esses serviços essenciais, ou pode atrapalhar, enfim, não considerar essas especificidades, né, notadamente diante da dificuldade federativa, né. Ainda tem muita coisa pela frente, né? Só há 2 normas de referência editadas até hoje, né? Uma sobre resíduos sólidos, outra sobre aditivos em contratos de concessão e contratos de programa. A ANA ainda não regulamentou como serão feitas as adesões, né?
Então, ninguém sabe ainda como vai ser. Houve consulta pública que terminou agora em julho. Enfim, então, assim, é uma novidade, é um bicho novo, né? Eu quero ser otimista, mas eu tenho dificuldades. Eu acho que a dificuldade de coordenação disso é muito grande, né? E a gente vai sempre esbarrar naquela pergunta que o Rodrigo Mascarenhas colocou no artigo dele, em que ele criticou essas normas de referência. Assim, a gente precisa realmente ficar sempre com essa visão de que a União vai resolver melhor do que a gente, né? Assim, essa é o que subjaz nessa lei, né? Assim, mas, por outro lado, é fato que os entes subnacionais não conseguiram. Então, assim, como é que a gente resolve isso? Eu não sei. Enfim, a gente fica aqui para a gente resolver. Eu passo de volta a palavra. Flávio, desculpa se eu me estendi além do que eu deveria. Obrigado. Obrigado, André. Um tema difícil. Toda vez o André trouxe aqui algumas reflexões, alguns questionamentos, e toda hora ele perguntava: Flávio, eu tenho a certeza que a pergunta é ao Flávio Amaral, não a mim, porque hoje estou mediando, então, se alguma resposta alguém tem que dar, é o Flávio Amaral, não o Flávio Wirman. Mas, André, são provocações de um modelo, ou de uma forma, eu diria, que causa perplexidade, né? Essas normas sem cogência, e uma tentativa, que não é de hoje, da União Federal regular serviços ou temas de competências regionais ou locais. Num despretensioso trabalho que eu escrevi, um estudo que fiz há muito tempo, chamei isso de intervenção heterônoma da União em serviços públicos regionais, e que impactam efetivamente. E, de fato, você tem um problema federativo, como o professor Mário mencionou, pode ter um problema federativo, e são questões novas que desafiarão as advocacias públicas e as empresas concessionárias no seu dia a dia, na efetiva regulação desse serviço público a uma agência que agora passa a ter competências que outrora não tinha. Eu quero agradecer imensamente os painelistas pela observância do horário e dos temas propostos. A gente ainda tem aqui 7 minutos para uma eventual pergunta que a plateia queira fazer. Se houver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre. Em não havendo perguntas, eu quero agradecer a presença de todos. Eu queria convidar a procuradora Nathalie Giordano para fazer o encerramento desse seminário, uma das organizadoras e coordenadoras desse evento, a quem agradeço e parabenizo. Quer falar primeiro? Não. Bem, eu queria agradecer a presença de todos. É um prazer para a procuradora, em nome do Procurador-Geral, agradecer esse público super qualificado, né, as concessionárias, os representantes da SEDAI, advogados, engenheiros, enfim, os novos procuradores do 18º concurso que puderam ver um pouco do trabalho que nós tivemos ao longo desses últimos anos. Foi realmente uma experiência, como o Flávio disse, maravilhosa. Imaginem para mim, né? Para assistir o Flávio, enfim, o Cirino, o Aragão, todo mundo discutindo questões Benem-Boim, altamente complexas. Eu queria agradecer aos nossos palestrantes pela palestra, pela exposição, por dividirem essas reflexões. Dizer que espero que seja um evento anual, como encomendou nosso subprocurador-geral, Rafael Rolim, parabenizá-lo pelo seu trabalho no GT. Queria convidar a todos para conhecerem a revista que nós publicamos ontem, na abertura do evento, com todos os pareceres e peças judiciais que foram elaborados pela Procuradoria por ocasião do projeto. A gente deve publicar uma edição impressa em breve, então, proximamente teremos uma edição impressa, alguns me perguntaram, mas ela já está lá disponível no site da Procuradoria. Enfim, queria agradecer a todos mesmo, e acho que o importante desse evento é o que alguém falou aqui, que é o diálogo, a parceria, são esses encontros, né, assim, no corredor, esses contatos que são estabelecidos. Então, muito obrigada por isso também. A gente vai ter depois um coffee break ali para continuar, não terminar ainda o evento, e o Procurador-Geral quer dar aqui uma palavra para vocês também.
Bom, eu queria fazer só um registro final, agradecer, o Flávio Amaral falou aqui, que foi o principal projeto que ele trabalhou na carreira dele. Como ele é muito mais velho que eu, com certeza é o principal projeto com que eu trabalhei também. Mas dizer, Flávio, que eu sempre gosto quando tem mais de um procurador olhando as questões. Acho que a troca é fundamental. Eu acho que na correria do dia a dia, nós falamos poucos com nós mesmos, as instituições de Estado falam pouco entre si, e o mercado privado fala pouco com o mercado público. Porque há sempre uma desconfiança de que o mercado privado quer se beneficiar em prol do setor público. Então, o grande barato dessa história toda, que eu acho, foi esse grupo de trabalho que a gente criou logo 12 dias de gestão. Foi um passo importantíssimo, que o Rolim trouxe a ideia de a gente fazer um grupo de trabalho vinculado para organizar, dar um pouco de racionalidade ao trabalho da Procuradoria, que tinha gente cuidando do assunto, mas o assunto era cuidado com temas isolados, com pessoas isoladas. E a gente rapidamente implementou isso. A gente fez muita reunião, o Rolim entrava quase que diariamente na minha sala, na reunião do GT, temos que resolver um assunto, liga para a Casa Civil, e as reuniões às vezes eram um pouco estressantes, mas sempre com o cunho de avançar e fazer o melhor pelo Estado, e a gente conseguiu superar muito. No início eram 10, a gente terminou o grupo de trabalho com 22 procuradores participando, incluímos até os procuradores de Brasília, para atuar no Supremo, nas questões que chegaram ao Supremo. E é um grupo de trabalho permanente, vivo, né? Porque as questões a gente viu aqui, eu achei que estava tudo resolvido. Eu vi aqui que não tem nada resolvido, que os próximos 34 anos serão desesperadores, e se a gente não contar com esse apoio de todos os atores do segmento, aqueles que mais precisam serão os mais prejudicados. Então, é fundamental que a gente continue dialogando, aperfeiçoando, buscando soluções. Achei interessantíssima a solução que o professor Eduardo Chau trouxe. Enfim, buscando soluções para um mundo melhor. E outro detalhe que foi muito importante, e aí a gente tem que agradecer ao governador do Estado, que foi quando a gente falou de SEDAI, logo na primeira semana da nossa gestão, eu pedi a ele que a diretoria jurídica da SEDAI voltasse a ser ocupada por um procurador do Estado. Não era nenhuma implicância pelo um fato de ter um advogado privado dirigindo o departamento jurídico da SEDAI. Era pura e simplesmente para a gente ter uma maior interlocução com o departamento jurídico da SEDAI, que era uma peça fundamental e chave para a concessão. Então, o governador bancou essa ideia. A gente teve o Rafael Daut em primeiro momento, depois o Rafael Cid veio voltando da experiência na Espanha de estudo para assumir esse papel e conseguiu coordenar junto com o jurídico da SEDAI. Então, queria fazer um registro, agradecer mais uma vez pelo trabalho do Cid, pelo trabalho de todos os procuradores do GT da SEDAI, e que vocês, como diz o capitão Nascimento, deixaram o seu chefe muito feliz. Então, vida longa ao saneamento. Obrigado.